Bom dia, fiel torcida! É bomba, bomba, bomba! O Sereta acabou de falar aqui agora. Corinthians quer a contratação do zagueiro Davi Luiz e mais. Corinthians está muito próximo de oficializar a compra do goleiro Hugo. Vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Estou trazendo aqui um corte sensacional, né? Da rapaziada da Gazeta Esportiva e também do canal do Cereto, onde vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Timão. Antes de começar, antes de iniciar esse vídeo top, já chega se inscrevendo no canal, deixa o like e também me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. E vamos ver o que o Cereto acabou de falar. Dê só uma olhada. Tem atualização na situação do goleiro Hugo Souza no Corinthians. A Marina Buffon está com a gente para explicar. Boa noite, Má. Tá tendo divergência entre o Timão e o Flamengo, é isso? Olá, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa sexta-feira. Pois é, vamos relembrar um pouquinho a situação e aí eu te apresento aonde é essa divergência. Ontem a gente falou aqui no Gazeta Esportiva que o Corinthians formalizou a opção de compra pelos 50% dos direitos econômicos do Hugo, que dá aí 800 mil euros, mais ou menos 5 milhões de reais, certo? A gente também disse ontem aqui que isso não significava que o Corinthians já iria pagar esse montante de uma vez ou parcelado a partir de agora. Esse é o caso. O Corinthians está resguardado pelo contrato que foi feito lá em julho de empréstimo, que vai até o final deste ano. E nesse contrato diz que o Corinthians vai pagar esse valor de 800 mil euros em 4 parcelas semestrais a partir de janeiro. Então, uma parcela de mais ou menos 200 mil euros em janeiro, depois em junho de 2025, depois em janeiro de 2026 e junho de 2026. Isso aí é o que está no contrato entre as partes. O Corinthians, então, está aí sossegado, tranquilo, porque sabe que vai cumprir, segundo fontes ouvidas ali dentro do clube, que vai cumprir com esse prometido, com esse acordado entre as partes, certo? Pois bem, a divergência está surgindo do outro lado. O Flamengo está um pouco receoso em relação a essa cláusula, vamos dizer assim. Primeiro, pelo momento do Corinthians, que anda passando por algumas turbulências aí fora dos gramados, problema de patrocinador, problema para pagar aqui, pagar acolá, e gostaria de ter mais garantias em relação a esse valor, para receber ele em sua totalidade o mais rápido possível. Porém, como a gente disse, existe essa cláusula aí desses pagamentos semestrais, 4 pagamentos semestrais. Também tem um outro aí aditivo que dá uma apimentada ainda mais nessa situação, o caso do Mateuzinho. Mateuzinho foi contratado pelo Corinthians junto ao Flamengo no início desse ano e houve ali pagamento, pedido de um pagamento junto ao empresário para conseguir pagar uma parte do jogador e também uma garantia, um fiador que foi a Brax, que é uma patrocinadora tanto do Corinthians quanto do Flamengo, que entrou como uma garantia ali, né? Caso o Corinthians não pagasse alguma parcela, a Brax entraria então como essa fiadora. E foi o que aconteceu nessa terceira parcela aí do mês de setembro, 8 milhões, última que eu digo, não a última a pagar, tá? A última agora mais recente, 8 milhões de reais pelo Mateuzinho. O Corinthians acabou atrasando essa parcela e o pessoal lá do Flamengo ficou bastante irritado, até acionou essa cláusula de garantia financeira da Brax. O Flamengo não quer que isso aconteça, por isso está buscando algumas garantias para ter certeza de que o Corinthians vai pagar essa totalidade do goleiro Hugo. O que a gente tira disso tudo? São acertos aí, né, Mi, que precisam ser feitos durante esse final de ano para que no ano que vem, a partir de janeiro, o Hugo de fato seja aí definitivo do Corinthians, tá bom? Valeu, Má. O que vocês acham, então? O Flamengo está certo de tomar todas essas precauções? Com certeza. O Flamengo tem que ter esse tipo de postura com o Corinthians, porque a gente sabe de todos os problemas financeiros que o Corinthians atravessa, a gente sabe da irresponsabilidade financeira dessa gestão, porque não adianta falar que está colocando o Corinthians nos eixos, que é refém das últimas gestões, sendo que o Corinthians já endividado contrata um jogador como o Memphis Depay, sabendo que quem banca o salário do jogador vai ter problemas porque não tem uma sede no Brasil e não pode operar legalmente aqui no Brasil. Então, partindo do princípio que essa gestão ela é irresponsável financeiramente, o Flamengo tem sim que pedir garantias. Tem sim. E agora é aquela coisa, né, Mi? Quando você tá com o nome queimado na praça, ninguém quer negociar com você, ninguém quer fazer negócio com você, porque as incertezas são muito grandes. É difícil, porque ou você tem o dinheiro para pagar à vista e pega o cara, ou você começa a querer, olha, não dá para fazer isso. Não é muito, né, gente? O mundo do futebol não é mesmo. Ué. Você deve 3 empréstimos, vai, bate na porta do banco para pegar o quarto,
Você acha que o banco vai querer te dar um empréstimo? É a mesma coisa. Tá na hora da Marina voltar com um pouquinho mais de Corinthians. Ah, que sim. Salve o Corinthians! Salve. Omar, saíram as decisões sobre aquela questão do patrocínio e também sobre as semifinais da Copa do Brasil, porque hoje é dia de tribunal aqui, Mar. É isso mesmo, Mi. Vou trazer então um compilado dessas duas notícias para vocês. A CBF enviou um novo ofício afirmando que as bets que foram regulamentadas pela Loterge, Loterias Estaduais do Rio de Janeiro, estão liberadas, estão regulamentadas para atuar em todo o cenário nacional. Quem foi, então, regulamentada pela Loterge? Exatamente a Esportes da Sorte, que é patrocinadora master do Corinthians, também patrocina o time feminino do Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Paranaense. Então, o Corinthians não tem mais problemas em relação à sua patrocinadora master. A gente havia trazido durante essa semana isso mesmo, né? Que na teoria significaria apenas ali no estado do Rio de Janeiro, mas que na prática seria um fôlego a mais, e foi exatamente o que aconteceu então. Não haverá mais problemas relacionados a esse ponto, pelo menos não por enquanto. A Esportes da Sorte está liberada para atuar em todo o país. O Corinthians, inclusive, emitiu uma nota falando aí, né, que reforçou a continuidade da parceria, disse que está aí super resguardado por conta dessa medida conseguida junto à CBF. Hoje, o dia da vergonha. Vergonha, 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 né? Esta é a palavra, porque o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, julgou o pedido de recurso do Corinthians e também do Vasco a respeito das partidas da Copa do Brasil que foram alteradas, das datas da Copa do Brasil que foram alteradas, no caso Corinthians e Flamengo, e também Vasco e Atlético Mineiro, alteradas pela CBF justamente para beneficiar o Flamengo, né? Única e exclusivamente para beneficiar o Flamengo, que terá para o jogo da Copa do Brasil o time completo. O Flamengo, se jogasse no dia 17 na Copa do Brasil, como era previsto na data inicial, teria o time todo desfalcado, porque tem jogadores, muitos jogadores convocados para as respectivas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas não, a CBF modificou a data e Corinthians e Flamengo vão jogar no dia 20 de outubro, um domingo, portanto. E a data foi mantida pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O julgamento aconteceu nessa sexta-feira e acontece o seguinte: o STJD rejeitou as solicitações dos clubes e manteve a inversão da tabela com o Campeonato Brasileiro. O placar foi 9-0 contra as medidas inominadas. 9-0. Unanimidade. É uma vergonha, é inacreditável. Assim, as datas permanecem as seguintes, né? O Vasco e Atlético Mineiro jogam no dia 19 de outubro pela Copa do Brasil, um sábado, e Corinthians e Flamengo jogam dia 20 de outubro pela Copa do Brasil, um domingo. Então, é inacreditável. É um tribunal político, é um tribunal de cartas marcadas, né? E mesmo contra o próprio regulamento geral das competições que veta esse tipo de mudança, o STJD acabou ratificando o que a CBF fez na mudança das datas para beneficiar o Flamengo. Então foi mais uma derrota para o futebol brasileiro, principalmente uma derrota para o Corinthians. O Corinthians perdeu no tapetão. Fosse o Corinthians, fosse eu o presidente do Corinthians, não entraria em campo contra o Flamengo, né? Boicotaria a Copa do Brasil, né? Deixaria a Copa do Brasil de lado, daria WO, não entraria em campo na partida contra o Flamengo. Que se dane a Copa do Brasil. Já que é para beneficiar o Flamengo, já dá a taça de uma vez para o time do Flamengo. É inacreditável que isso esteja acontecendo no futebol brasileiro e que ninguém faça nada, né? Será que tem alguém interessado? Quem está interessado em prejudicar o Corinthians? Quem está interessado? Será que teria alguém interessado, por exemplo, em rebaixar o Corinthians no Campeonato Brasileiro? Porque agora tudo é possível, passa tudo pela cabeça.
Então, realmente é lamentável, uma vergonha o que aconteceu hoje no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Deixe o seu comentário. Quero ler o seu comentário aqui no canal do Cereto. Eu leio todos os comentários, quero saber o que você acha, quero saber a sua opinião a respeito de mais esta vergonha, para falar o mínimo, né? Que eu tenho vontade de falar alguns palavrões aqui, mas em respeito à nossa audiência, em respeito ao nosso público, aos youtubers espectadores, eu não falarei palavrões. Bom, por falar em CBF, a CBF definiu o árbitro da partida entre Corinthians e Flamengo no dia 20 de outubro. Será Anderson Daronco, árbitro do Rio Grande do Sul. Né? De olho no apito, senhoras e senhores. Todos de olho no apito. O Anderson Daronco, forte, né? Fortão, musculoso, mas tem que apitar direito, hein? Tem que apitar direito. O jogo vai ser em Itaquera, é sangue no olho, tapa na orelha, jogo da vida. Corinthians não é brincadeira, tem que apitar direito Anderson Daronco, e o Corinthians está de olho nesta questão. Muito bem, o Corinthians ele emitiu uma nota oficial na tarde desta sexta-feira, informando que está mantida a parceria com a Esportes da Sorte como patrocinadora master do clube. Segundo o Corinthians, a empresa Esportes da Sorte obteve decisão favorável na justiça para fazer publicidade em todo o território brasileiro, tá? Então a Casa de Apostas, que segue fora da lista nacional divulgada pelo governo federal, de empresas liberadas para operar no país, mas recebeu uma autorização do estado do Rio de Janeiro. E, segundo o Corinthians, apesar desta proibição da lista nacional, a Esportes da Sorte poderá seguir patrocinando o clube. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que, nos termos da legislação em vigor, está autorizado a seguir com a exposição da marca Esportes da Sorte. Tá aí, galera, tá aí, ó. Quero saber de vocês, seria uma boa contratar o zagueiro Davi Luiz? Não seria? Corinthians aí, né, está correndo contra o tempo, primeiro para contratar o goleiro Hugo Souza. Que momento está vivendo o Corinthians, cara? Muita dívida. O que está acontecendo com o Corinthians? Vamos torcer para que o Corinthians consiga sair dessa situação o mais rápido possível. E tá pintando nome aí, ó. Segundo o portal Bola VIP, né? O Corinthians tem interesse em contratar o experiente zagueiro Davi Luiz, muito bom de bola, né? Está claro, tá mais para o encerramento de sua carreira, só que é um cara muito técnico, é um cara que tem um passe refinado, né? Já se mostrou ser corintiano diversas vezes. Então, assim, galera, eu quero saber de vocês, seria uma boa contratar o zagueiro Davi Luiz para a próxima temporada? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, a qualquer momento estarei de volta. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!